Olá, eu sou o pastor Vitor Correia e esse é mais um vídeo de refutações do livro Refutações, Objeções e Erros Protestantes, com suas respectivas respostas irrefutáveis, do padre Júlio Maria de Lombardi, editado pelo Instituto Dom Bosco. No último vídeo eu até nem soube pronunciar o nome dele, ele escreve Lombardi, mas ele era belga. Obrigado ao amigo Sandro Sampaio, que é da região de Manhumirim, conheceu de perto ali o ministério do padre Júlio Maria e tudo aquilo que os vultos do ministério, o ministério profícuo, bem marcado na região, alguém que marcou o nome e trabalhou com afinco na região. Isso não pode ser apagado em nenhum momento, a honra a devida a quem trabalhou com honradez no seu ofício ali. Mas o livro em si, e eu adquiri esse livro há algum tempo atrás, justamente pela propaganda que o Instituto fez no Facebook, de que ele continha refutações concisas a respeito de erros protestantes. E eu, como pastor protestante, me interessei, não para simplesmente combater, mas para, de repente, aprender algo. Ninguém é dono da verdade absolutamente, mas todos nós temos que ter a humildade de admitir que todos nós podemos aprender e devemos buscar aprender sempre. No último vídeo, nós falamos a respeito do senhorio de Cristo, da exclusividade do senhorio de Cristo, em que o padre Júlio Maria contesta e coloca Maria como uma corredentora, e dentre outras coisas nós refutamos isso. E alguns amigos aí que comentaram o vídeo começaram falando argumentos: olha, você não conhece, é muito mais do mesmo, você não conhece a doutrina católica, e etc, e etc. Primeiro, preciso pontuar algumas coisas aqui. Eu não tenho interesse em refutar a doutrina católica em vídeos de 8 minutos, que é a média dos vídeos dessa série. Não é esse o título, e a intenção é refutar ou comentar o livro em si, essa obra. Não é nada contra a doutrina católico-romana, que nós temos Tomás de Aquino, nós temos Santo Agostinho e tantos outros nomes de vulto importantes para a cristandade de forma geral. Nós não estamos refutando todo o escopo da doutrina católica. Nós estamos questionando e analisando essa obra especificamente. Nem o autor mas a obra. Não estamos fazendo juízo de valor, nenhum argumento ad hominem. Não é nada contra o padre Júlio Maria ou contra a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. É contra ou no conteúdo desse livro. Vou repetir mais uma vez, o pessoal parece que não entende. Outra coisa que é importante, eu não tenho nenhuma intenção aqui de fazer um tratado teológico a respeito dos temas, até porque a própria linguagem do livro é extremamente pueril, é extremamente rasteira, e eu vou me ater a dizer o que eu penso a respeito daquilo que está dito. Eu não vou tecer elucubrações auxiliares aí. Por exemplo, o capítulo 6, a sexta objeção, o padre afirma que os protestantes veem que as boas obras elas são inúteis, elas não servem para nada, e usa, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. E ele vai tecendo dizendo que os protestantes, de forma geral, dizem que a obra ou as boas obras, elas não servem para nada. Eu não sei com que tipo de protestantes o padre Júlio Maria teve contato durante o seu ministério na região do leste de Minas. Mas eu, como protestante de linha reformada, eu preciso esclarecer que isso nunca foi verdade no meio do seio protestante. Primeiro, é fato, o apóstolo Paulo nos diz que é pela fé que nós somos salvos. O homem é salvo pela fé, está lá em Efésios, sois salvos mediante a fé, pela graça de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo com isso? Que nós entendemos, e talvez o padre Júlio não tenha entendido, algum dos protestantes com quem ele tenha tido contato também pode ter se equivocado. Mas o que de fato a doutrina protestante advoga, crê, é de que de fato, essencialmente para a fé, para a salvação, é necessário a fé. Nós temos o paradigma do ladrão,
que morreu ao lado de Jesus. Um morreu na impiedade, zombando, e o outro caiu em si e se arrependeu. E Jesus disse para ele, eis que vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse que a crença dele, a conversão dele naquele momento, foi suficiente para que ele alcançasse o status de salvação. Ponto. O ladrão não teve tempo de descer da cruz, de fazer absolutamente nenhum tipo de obra para que essa salvação se consumasse. Mas pela fé ela se deu. Então, o ponto principal, o ponto primário para a salvação é a fé. Você precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador e ponto. Obviamente, nós, apoiados na totalidade da Bíblia, e por isso nós adotamos o lema do sola Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus, nós cremos que o cristão, que não está na condição de excepcionalidade daquele ladrão que se converteu nos últimos instantes da vida, ele naturalmente vai manifestar frutos daquilo que lhe aconteceu. Jesus usa uma parábola muito interessante para falar a respeito disso e muitas vezes a gente não percebe. Jesus fala que pode a árvore má produzir frutos bons? O que Jesus está dizendo com isso? Ou vice-versa, a árvore boa produzir frutos maus. É de que alguém que foi salvo, que foi alcançado pela salvação, que teve um encontro com o Senhor Jesus, naturalmente por essa transformação, por essa metanoia, por essa mudança que o Espírito Santo promove na vida desse converso, vai naturalmente gerar obras que condizem com essa salvação. É como se você plantar um pé de café e querer colher melancia. É inaceitável, não é natural. O natural são que as pessoas que se experimentam verdadeiramente esse encontro, essa salvação, produzam obras boas, não como barganha, não como uma contrapartida, olha, eu vou fazer para obter o favor de Deus, não, mas porque o favor de Deus já me alcançou e por gratidão eu promovo, eu realizo, eu me disponho às boas obras. O Padre Júlio Maria fala que os protestantes não usam ou não acreditam que as boas obras são necessárias, mas mais uma vez a argumentação dele é natimorta, ela é equivocada desde a premissa. A premissa é absolutamente equivocada. E que protestantes que não creem que as obras são importantes? É óbvio de que nós não somos aqueles que advogam que elas são um ponto fundamental. Não, que adianta a obra sem fé? É o que Tiago diz. A fé sem obras é morta. E vice-versa. Exalta-se as obras porque elas são um complemento natural daqueles que têm fé. Mas, ao contrário, o contrário também é inútil. As obras sem fé ou com a motivação errada também não promovem a glória de Deus. E por isso, mais uma vez, o Padre Júlio Maria se equivoca, e eu quero crer que tenha sido um mero equívoco, tendo em vista de que ele pode sim ter tido contato com protestantes, ele não é um estudo de caso de forma exaustiva, mas ele pode ter tido contato sim com protestantes que advogavam desse anti-obras aí, e etc. Enfim, mas não é isso que a doutrina protestante prega. A doutrina reformada crê que as obras são o fruto desejável e esperado daquele que foi salvo por Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez o pessoal que fica bravo aí, olha, assista de novo, não estou atacando nem o padre, nem tampouco a Igreja Católica, mas essa obra que eu comprei, paguei, li e por isso estou aqui tecendo as impressões no meu canal. Se você achar que é muito ruim, simplesmente não assista, fique à vontade, tá? Se quiser criticar também, critique. Estamos abertos aí a todo tipo de debate, desde que seja minimamente inteligente. Tem coisas que são mais do mesmo, sim, mas é no debate do analfabetismo funcional, de quem não consegue traduzir aquilo que está sendo dito naquilo que realmente é a intenção do que está de se dizer, ok? Grande abraço, sola Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus. Até mais!